Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Estamos passando por um momento de difícil adaptação, mas que ele é necessário nesse momento. Então, assim, espero que vocês estejam em casa, se cuidando, não estejam indo para a rua falar mal da vida alheia, né? E hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo de sociologia. Bom, a gente estava conversando anteriormente sobre os movimentos sociais, né? Como eles eram ações coletivas, organizadas, que buscavam a transformação social, buscavam a luta por direitos. Pois bem, o nosso próximo conteúdo, eles estão meio que associados os dois, né? Porque vai falar sobre o quê? Educação, escola e transformação social. Lembra que um dos objetivos dos movimentos sociais era esse processo de transformação social? Nós iremos entender que alguns autores irão olhar para isso, para a escola, e entender, enxergar a escola como sendo esse mecanismo também de transformação social. Alguns vão dizer que a escola serve apenas para reproduzir uma cultura elitista, dominante, outros vão dizer que a escola ela tem um papel apenas para reproduzir normas, padrões, que é o nosso caso que a gente vai discutir hoje. Enfim, então, nós iremos começar com a visão dos clássicos da sociologia, né, que é o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, que são os pais fundadores da sociologia, os considerados três porquinhos. Depois a gente vai conversando sobre outros autores que também falaram um pouco sobre como a educação ela tem, às vezes, esse viés transformador, esse viés para reproduzir uma classe, né? Reproduzir essa classe no poder. Pois bem, hoje nós iremos tratar a partir do olhar de um sociólogo, desses clássicos que eu falei para vocês, que é o Emile Durkheim, tá? Mas antes da gente falar um pouco sobre ele, eu queria fazer uma introduçãozinha para pensar isso, que a educação é igual ao processo social. Por que a educação é igual ao processo social? Bom, na escola nós lidamos não com indivíduos em si. Óbvio que somos indivíduos, né? Mas assim, na escola, o que se pensa na escola é que se tem um coletivo, porque nós temos os professores, os alunos, os coordenadores, os pais formando esse corpo estudantil. Então a escola não são só os alunos, não são só os professores. Então assim, tudo que mexe com sociedade, com coletivos, são processos sociais, né? Porque mexe com pessoas, mexe com dinâmicas de grupo. Então a educação por si só, ela é um processo social. Por isso que a sociologia se interessa muito em estudar a escola, né? Dentro da escola ocorrem processos de difusão da cultura e do conhecimento. É na escola onde a gente vai aprender determinados conhecimentos, determinadas regras, determinados padrões. Lembra que quando a gente está lá nas séries iniciais, a professora diz, não pode jogar papel no lixo, ou não pode jogar papel no chão, se for para sair da sala, for para ir ao banheiro, tem que pedir ao professor, não pode falar na hora que o coleguinha está falando. Todas essas são normas, são condutas que a gente vai aprender desde pequeno até, digamos assim, a faculdade, né? Então, nesse processo, a escola acaba sendo, digamos assim, um processo de um facilitador para que as pessoas conheçam quais são os valores, quais são as regras dessa sociedade. O que é que a sociedade está pensando que um indivíduo deve ser. Lembrar que nós iremos estudar um cara, que é o Durkheim, que ele acredita que a sociedade vai influenciar o indivíduo. Nós nascemos como uma tábula rasa e a sociedade, a partir do que a sociedade vai propor para mim, ela vai me moldar no formato que ela quiser. E se eu não quiser, e se eu não me moldar o formato dela, eu vou sofrer sanções. É um pouco que a gente vai conversar hoje, tá? Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem a visão desses clássicos falando sobre a sociologia da educação, que é o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Hoje nós iremos ver esse cidadãozinho aí, o Emile Durkheim, que é um cara que é francês, onde ele vai pensar a França ali a partir do surgimento do capitalismo na sociedade capitalista, né? E a principal pergunta que nos sai da cabeça era como os indivíduos, né, como os coletivos de indivíduos, eles são afetados pela sociedade. Como a sociedade impõe determinadas coisas para esses indivíduos. Então, essa é uma das perguntas centrais da obra do Durkheim, né? Como sociedade influencia esse indivíduo. E aí, ele vai pensar a sociedade, numa forma de analisar, como uma espécie de organismo. Se você parar para pensar,
quando o médico abre a barriga de alguém, ele vai ver lá. Tem um rim, tem um fígado, né? Tem a bexiga, tem um estômago. Todos ali são órgãos essenciais, vitais para a vida do ser humano. Se um daquele para de funcionar, ou se um daquele dá problema, gera problema para o corpo todo. Então, assim, a mesma coisa o Durkheim vai pensar sobre as pessoas. Ele vai dizer que cada indivíduo possui uma função social dentro desse organismo. Se a sociedade é esse organismo, cada indivíduo tem uma função social. Quando aquele indivíduo não consegue reproduzir aquela função social como a sociedade espera, é o que ele vai chamar de anomia. Isso vai gerar uma anomia, ou seja, vai gerar uma doença para aquele sistema. Então, o indivíduo que não consegue seguir a sua função social como a sociedade espera, ele acaba sendo marginalizado, acaba sofrendo sanções. Para o Durkheim, ele vai pensar que não é possível, nem em sociedade nenhuma, funcionar sem leis, regras e normas. Para ele, é impossível uma sociedade, por exemplo, uma sociedade pautada, por exemplo, por essa liberdade excessiva, que as pessoas possam fazer o que quiser, para ele não funciona. Porque é justamente essas normas, essas leis, essas regras que garante que esse organismo, a ideia de sociedade como organismo, funcione de maneira organizada e que dê certo. Para ele, esse conjunto de leis, normas, ele vai dar um nome. Ele vai chamar isso de fato social. O que é um fato social? Para ele, são o quê? São conjuntos de leis, regras, valores, padrões que deveriam ser aprendidos e reproduzidos. Opa, aprendidos? Onde é que a gente aprende? A gente pode aprender em determinados cantos, né, e locais. Por exemplo, a gente aprende às vezes na família, a gente aprende na igreja, mas talvez o canto por excelência de aprendizagem seja na escola. Então, para o Durkheim, a escola nada mais é do que um ambiente pelo qual essa criança, esse aluno, será ensinado a reconhecer regras, a reconhecer valores, a respeitar leis. Então, a escola, presta atenção, a escola ela tem uma função evidente. Qual é a função da escola? É o quê? Garantir que esse aluno aprenda quais são os valores dessa sociedade, quais são os padrões que ele deve seguir, quais são as regras, quais são as leis que esse aluno precisa conhecer para quando ele sair, quando ele for para a sociedade, ele fazer com que ele tenha uma função social dentro daquele organismo e ele consiga fazendo aquele organismo continuar vivendo da melhor forma possível. Então, para o Durkheim, ele enxerga a escola como sendo que essa preparadora de sujeitos para a sociedade. Dando continuidade nesse sentido, ele vai dizer que o fato social, que é esse conjunto de regras, esse conjunto de lei, ele tem 3 características básicas, que seria o quê? A exterioridade, a generalidade e a coercitividade. Professor, nunca nem ouvi essas palavras na minha vida. Tudo bem, eu vou explicar cada um com calma, tá? A primeira característica desse fato social é a sua exterioridade. Professor, eu não entendi. O que é essa exterioridade? Exterioridade lembra o quê, né? Ele lembra exterior, ou seja, algo que está externo ao indivíduo, né? Então, para ele, esse fato social, esse conjunto de leis, esse conjunto de regras, não está no indivíduo em si, mas está na sociedade que ele está inserido. Por exemplo, a educação se torna um fato social porque a sociedade se convencionou socialmente a aceitar que as crianças precisam passar por um rito educacional para que assuma determinadas posturas dentro dessa sociedade. Então, o que eu estou querendo falar com essa primeira característica de ser exterior ao indivíduo? É que não é uma vontade minha, mas sim uma vontade da sociedade. Lembra, Durkheim acredita que sociedade influencia o indivíduo. Então, o fato social não está no indivíduo, mas está exterior a ele. Por isso, a exterioridade. A segunda característica é a generalidade. Por que generalidade? Generalidade vem de quê? De geral, ou seja, algo que é para todo mundo. Não é apenas para o professor Jonathan, não é apenas para o aluno tal, não. É algo que afeta todos os alunos de uma maneira igual, ou todos os professores, ou todo mundo de maneira igual. Por exemplo, a escola afeta todo mundo de maneira igual. Por quê? Socialmente se convencionou a todo mundo ter que estudar. E um último fato é, mas professor, e se eu não quiser estudar? Eu sou obrigado a estudar? Para o Durkheim, esse conjunto de regras, leis, ele também é coercitivo. O que é coercitivo? Ele obriga. Ah, mas se eu não quiser estudar, eu não estudo, né? Não? Mas se você não estudar, você vai sofrer sanções. Ou seja, não vai ter determinados empregos, você não vai conseguir acessar determinados ambientes. Então, assim, todo mundo que foge
de alguma forma, daquele padrão, daquelas leis, daqueles valores impostos pela sociedade, acaba sendo punido de alguma forma. Por exemplo, o casamento é um fato social? Sim, o casamento é um fato social. Por quê? Primeira característica que eu lembra que eu falei? É a exterioridade. O casamento está fora do indivíduo. Não é uma vontade individual sua de se casar, mas é aquilo que a gente vai aprendendo ainda quando é criança, de que a gente precisa ter uma família, precisa casar. Ele é geral porque o casamento serve para todo mundo. De maneira geral, todo mundo meio que vai aprendendo quando vai crescendo de que precisa casar, ter família, e ele é coercitivo. Mesmo que eu me recuse a casar, as pessoas quando me verem na rua vão dizer assim: "E aí, Jonathan, já casou, já tem família?" Então meio que vão te impondo. Então se você não casa, você, é o solteirão, ele é infeliz. Então assim, tudo aquilo que é exterior, que é geral e que é coercitivo, para o Durkheim ele vai chamar isso de fato social, porque ele gera nas pessoas essa obrigação dessas regras, desses valores. E a educação, professor, já que a gente está falando de educação e escola, a educação, eu falei para vocês, tem esse papel de ensinar esses valores, de ensinar essas regras, de ensinar essas morais, né, que podem ser morais, às vezes, ensinadas na religião como morais religiosas, e essas morais que são morais sociais, para se viver em um coletivo. Então, para o Durkheim, a educação ela deve ser exercida por quem? Pelos mais velhos, uma vez que esses mais velhos já entenderam quais são as leis, já entenderam quais são as regras, já entenderam quais são esses valores, e pode passar para os mais novos, que ainda não tiveram contato com essas leis. A escola teria essa natureza socializadora. Por si só, por natureza, a escola teria essa função de socializar esses indivíduos e de fazer com que eles aprendam que, para se viver em sociedade, é preciso que se tenha determinados valores, respeite determinadas regras e viva de uma determinada forma dentro daquela sociedade. Lembrando sempre que, para o Durkheim, sociedade influencia indivíduos. Eu separei alguns trechos aqui das ideias do Durkheim, que eu vou ler para vocês. Está um pouco pequeno, mas se vocês derem pausa, vocês vão conseguir ler, tá? Esse segundo ponto ele vai dizer o seguinte: a construção do ser social, ou seja, a construção desse ser coletivo que vive em sociedade, né, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, ou seja, a educação da escola é o quê? É o indivíduo entender determinadas normas, determinadas leis para ele. Aí ele vai dizer, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamentos. Uma vez que esse homem é produto dela, então ele precisa aprender na escola como é que ele deve se portar na sociedade. Nesse ponto 4, ele vai dizer o seguinte: a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados físicos e morais, que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto. Ou seja, a escola tem que desenvolver nesse aluno esse espírito de quê? De saber quais são as leis e respeitar essas leis. Porque sem esse respeito a essas leis, ele não consegue se adaptar a esse meio. E por último, esse ponto 5, né, que vai dizer assim: o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as condições que dependem. Não poderá saber sem a escola. Ou seja, para o Durkheim, a escola é essencial, é fundamental nesse processo de conhecimento desses valores, porque é na escola que ele vai aprender isso. Se ele não consegue, se ele não passa pela escola, de alguma forma, ele não consegue entender quais são esses valores culturais, esses valores morais. E pior, se ele passa pela escola e não aprende isso, essas leis, essa conduta, a escola não acabou fazendo o papel dela, que era preparar esse cidadão para viver em comunidade. Então, lembrando, coisas importantes. Durkheim acredita que sociedade influencia indivíduo. Durkheim acredita que existe um fato social, aquilo que é externo, aquilo que é geral e aquilo que é coercitivo. E, de alguma forma, a educação é esse fato social para esses indivíduos, porque ela não está no indivíduo, é para todo mundo e meio que obriga você a seguir esse código de moral, esse código de conduta. Então, para o Durkheim, a educação é isso. É fazer com que esses indivíduos aprendam determinados valores, determinadas regras, determinadas morais para se viver em sociedade. A sociedade é algo presente dentro da obra de Durkheim, tá bom? Então, assim, eu vou deixar alguns exercícios para vocês, tá? Até para que vocês possam praticar. Não esqueça, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, assim, espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Tchau!